Deus. Queridos, mais uma vez nós estamos aqui nesse culto de avivamento, crendo que o Deus Todo-Poderoso vai alcançar o teu coração, a tua vida. E eu quero deixar uma palavra para a meditação nossa, que se encontra em Atos capítulo 1, versículo 14. Atos capítulo 1, versículo 14, diz assim: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, a mãe de Jesus e com os seus irmãos. Nós estamos falando nessa quinta-feira e todas as quintas-feiras sobre avivamento. E nós cremos que Deus ele tem princípios para que o avivamento aconteça. O avivamento, de uma forma muito simples, é um derramar de vida, uma inundação de vida. É quando Deus ele abre as comportas do céu e literalmente uma inundação de cura, de milagres, de quebrantamento, de salvação, de prosperidade, de adoração. É derramado sobre um lugar, é derramado sobre uma igreja, porque avivamento tem um local específico. A modelo do dia de Pentecoste, que foi um derramado Espírito Santo, é um modelo, é um padrão de avivamento. Diz a palavra do Senhor, Atos 2, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente ouviu-se do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles. E todos começaram a falar em outras línguas. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar as grandezas de Deus, conforme o Espírito Santo lhes concediam que falassem. Queridos, eu quero falar de princípios de avivamento. E esse princípio que eu quero deixar para vocês está aqui, unanimemente. E quando nós vemos que o que aconteceu no dia de Pentecoste, foram que todos foram atingidos. Todos que estavam naquele cenáculo, todos que estavam naquele lugar, todos começaram a receber uma visitação, o fenômeno do avivamento. Todos viram como se línguas de fogo descendo sobre eles. Todos escutaram na semelhança de um som que encheu a casa onde eles estavam assentados. Então nós vemos que pelo padrão de Atos 2, avivamento é algo coletivo, simultâneo, que acontece na sua maioria a mesma coisa, no mesmo lugar. E quando nós entendemos que Deus ele quer derramar vida nessa intensidade, quando nós entendemos que Deus ele quer derramar vida em meio ao caos, em meio à dor, em meio à morte, em meio a luto, nós cremos que estamos à beira de um grande avivamento. Porque o que precede o avivamento é a necessidade de um avivamento. E hoje nós temos uma grande necessidade de um derramar de vida vindo dos céus. E o princípio que eu quero deixar, um princípio para nós nessa noite, todos, aqui versículo 14, perseveravam unanimemente. Unanimemente. Queridos, nós vamos ver esse versículo se repetindo. Quando fala que todos estavam reunidos, ali também é a mesma palavra. Unanimemente. Essa palavra no grego, ela significa homotumadon. A palavra é homotumadon. E ela se repete em toda a Bíblia só 12 vezes. E 11 vezes no livro de Atos. Homotumadon. Unanimemente. E aqui eu quero citar alguns versículos que falam sobre isso. Atos 2:46 fala: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Unânimes. Atos 4:24 diz assim: e ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste os céus, a terra e o mar e tudo quanto neles há. Eles começaram a orar de novo
unânimes. Atos, capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Na hora dos milagres dos apóstolos, na hora das maravilhas que Deus estava fazendo pelas mãos dos apóstolos, todos estavam unânimes ali no templo de Salomão. Também fala Atos capítulo 8, versículo 6, novamente, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, quando fala unânimes, essa palavra é uma palavra muito forte. É uma palavra que, quando nós entendemos que tudo na Bíblia tem um significado, se ela se refere 12 vezes em toda a Bíblia, mostra que é o número do governo. 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas de pérolas, 24 anciãos no trono, representando o governo da antiga aliança e da nova aliança. Então, quando fala que essa palavra, ela foi mencionada só 12 vezes, nós vemos que essa palavra é uma palavra que libera governo e que está atrelada a governo. E é uma palavra que 11 vezes foi citada no livro de Atos, que é o momento onde a igreja está experimentando esse derramar de vida. Então nós vemos que essa palavra, ela libera o agir de Cristo, o movimento de Cristo, o reinado de Cristo, a autoridade de Cristo. E essa palavra, ela tem um significado da coletividade, da maioria, unânimes. A palavra grega, quando ela traz um significado para ela, fala que é o mesmo pensar de comum acordo, através de uma paixão. O significado da palavra grega é mais profundo ainda, é a mesma forma de pensar, de comum acordo, através de uma paixão. E eu fico pensando, para nós entrarmos nesse lugar do derramado Espírito, nós temos que começar primeiro, entrando nesse lugar de unidade. Entrando nesse lugar de ter o mesmo pensamento, a mesma intenção, a mesma volição, a mesma vontade, a mesma paixão. E eu penso comigo que isso é quase impossível para acontecer num lugar, numa casa, numa família. Mas quando fala que é através de uma paixão que isso acontece, eu fiquei pensando que paixão é essa que pode fazer um povo diferente se agregar e pensar a mesma coisa e buscar a mesma coisa. E a única paixão que me veio foi aquela paixão de agradar a Deus. Aquele fogo intenso e violento de um desejo de tocar o coração de Deus. E eu quero que você entenda que esse termo unidade, ele é tão forte, que na Torre de Babel, em Gênesis 11, versículo 6, Deus ele falou, olha que o povo agora é um só, tem uma só língua, e não haverá restrição nenhuma àquilo que eles intentam fazer. A unidade, ela tem poder tanto para realizar coisas, tanto para o bem, quanto para o mal. E nós vemos que hoje, nos nossos dias, nós estamos vendo um enfraquecimento disso em todos os lugares. Nós estamos vendo, por exemplo, no Brasil, um país que está todo desmembrado. O governo não está num governo único, está um governo que foi liberado para cada estado, para cada município. Nós olhamos as famílias, o princípio de honra, o princípio de amor, o princípio de comunhão dentro das famílias. Famílias mutiladas, desfaceladas. Nós vemos em todo lugar o inimigo investindo contra esse princípio de unidade. Porque esse princípio de unidade é que traz esse derramar, é que faz um buraco nos céus, para essa cachoeira de vida descer até nós. Mas nós estamos aqui no culto de avivamento, e quando nós olhamos que as orações, que a pregação da palavra, que os milagres,
que as reuniões eram tudo unânimes, que eles tinham prazer de estarem juntos, porque tinham uma paixão, tinham um fogo. E eu quero falar para você, querido, Deus, Ele quer colocar esse fogo dentro de nós, para trazer de novo, no meio da sua igreja, no meio do seu povo, uma paixão em agradar a Deus, um desejo profundo em agradar a Deus. Porque se nós tivermos o desejo de agradar a Deus, nós vamos falar a mesma coisa, nós vamos ter o mesmo coração, nós vamos ter a mesma busca, nós vamos ter as mesmas lágrimas, nós vamos ter a mesma jurisdição, quer dizer, a gente vai saber o caminho que devemos andar, nós vamos ter o mesmo respeito uns pelos outros. Por quê? Porque quando nós queremos agradar a Deus, nós nos preocupamos não com coisas externas, mas nos preocupamos com a intenção das nossas motivações, aquilo que nos leva a fazer as coisas. E eu quero falar para você, o homotumadon tem que ser resgatado nos nossos dias. O homotumadon tem que ser resgatado na nossa casa, na nossa família. O homotumadon tem que ser resgatado nas nossas igrejas. Porque Deus, Ele vai derramar vida através da unidade. Deus, Ele vai derramar milagres através da unidade. Deus vai derramar poder através da unidade. E chegou a hora de um povo se apaixonar pelo céu, para nós falarmos a mesma língua, e para nós buscarmos a mesma coisa, a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita nos céus. E quando nós temos esse desejo, querido, nós perdoamos uns aos outros. Eu quero falar para você, a tua família precisa de você, a tua casa precisa de você, e você precisa se aproximar dos teus. É um tempo de nós estarmos em casa. Sim, é um tempo de nós estarmos em casa. Para quê? Para valorizarmos o cônjuge, para valorizarmos os nossos pais, para valorizarmos os nossos irmãos, os nossos filhos. Entramos na nossa casa para a gente poder se abraçar, para valorizar a vida. Eu sei que todos somos diferentes, até dentro da própria família, até os próprios filhos, irmãos, são diferentes. Nós temos DNA diferente, tom de voz diferente, nós temos a íris diferente, o polegar diferente, tudo é diferente. Ninguém é igual, nós somos um ser único. Todavia, outro significado de homotumadon, lindo, que ele é a junção de duas palavras. E uma dessas palavras significa uníssono. Uníssono. Um único som. Traz uma imagem de um musical. O significado de homotumadon traz a imagem de um musical, de uma orquestra. E numa orquestra nós temos instrumentos diferenciados, vozes diferenciadas. Nós temos um coral com vozes repartidas. Mas nós temos o mesmo som, a mesma melodia, a mesma altura, a mesma harmonia. Por quê? Porque numa orquestra, que é o significado de homotumadon também, uníssono, o mesmo som, numa orquestra, tem um regente dessa orquestra, tem o maestro dessa orquestra. E de novo nos remonta a isso, que é uma pessoa que nos unifica, que é uma pessoa que traz a cola, que cimenta as relações. E aqui o que foi deixado para nós hoje foi o grande maestro, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Jesus. É um maestro dessa grande orquestra, homotumadon. Homotumadon, que trouxe a perseverança em oração, para que um derramar coletivo acontecesse, para que uma salvação acontecesse, para que sinais, prodígios e maravilhas acontecessem. Nós precisamos de sinais, nós precisamos de cura. E hoje é a unidade, o homotumadon, é as pessoas diferentes sendo dirigidas por uma única pessoa. Dons diferentes, habilidades diferentes, corações que são diferenciados, histórias diferentes, mas dirigido por um maestro,
único, que vai nos guiar numa grande sinfonia. Oh, Jesus, isso é lindo, isso é maravilhoso. E Deus quer fazer isso na tua vida. E eu quero falar de outro texto, onde fala de unidade, falando de novo do Maestro, Efésios 4, versículo 3, onde fala que nós temos que nos esforçar diligentemente para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha de novo, a unidade é de quem? É da igreja? A unidade é dos homens? A unidade é da Bíblia? A unidade do Espírito. A unidade não vem na força de uma liderança humana. É a unidade do Espírito. A unidade não vem na força da imposição de leis, mas é a unidade do Espírito. E fala que nós temos que nos esforçar, Efésios 4:3, diligentemente. Quer dizer, tem que ter uma atitude voluntária, um movimento de força. Por quê? Porque, querido, não é fácil não. Não é fácil trabalhar em equipe. Não é fácil ceder direitos. Não é fácil perdoar. Não é fácil amar pessoas diferentes. É fácil a gente conviver com os iguais. Amar os diferentes é difícil. Não é fácil. Por isso que fala, esforçando diligentemente para preservar. Esse verbo e essa escrita, ela traz uma conotação de um tesouro. De algo que tem que ser guardado. Se esforce com diligência para guardar algo. Para guardar algo importante. Algo de muito valor. Deus, Ele traz dentro da sua palavra que a unidade é um bem precioso, é uma joia, é um tesouro. Que nós temos que ser intencionais para preservar, para proteger essa joia. Porque essa joia é o gatilho, é a fechadura que abre a porta dos céus para esse grande derramar de vida e de avivamento que eu espero, que você espera. Então nós precisamos cuidar dessa joia, proteger essa joia, ser intencional em morrer para nós mesmos em prol dessa joia, a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Nós vemos que tem uma coisa que amarra também a unidade. Tem umas ataduras, umas cordas, um ambiente que amarra a unidade, que é a paz. A paz, o vínculo da paz. Eu fico imaginando, sabe, pessoas amarradas uma às outras, no bom sentido. E elas estão amarradas, mas elas estão em paz. Em paz. Cada uma no seu lugar, presa no vínculo da paz. E quando eu penso na paz, eu penso em duas verdades. Primeiro, Romanos 5, versículo 1, fala que justificado para com Deus nós temos paz. A primeira paz que eu tenho que entender é a paz de estar num relacionamento com Deus, numa amizade com Deus, de estar em comunhão com Deus. A pessoa que tem comunhão com Deus, ela já tem paz. Quando você não tem paz, pode saber que o problema não está no outro, não está na circunstância. O problema não está na economia. O problema não está no coronavírus. O problema está na tua relação com Deus. Que Jesus, ele falou em João 14, se eu não me engano 27, ele falou, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Porque a paz do mundo é uma paz assim, se eu tenho dinheiro no bolso, eu tenho saúde, se minha família está bem, se eu não corro ameaça, eu tenho paz. Essa é a paz do mundo. Mas a paz que Jesus dá, independe da circunstância. Quando você está em comunhão com Ele, você tem paz. Se você está com falta de paz, eu quero falar para você. Você precisa estreitar o teu relacionamento com Deus. Você precisa entrar nesse lugar onde o colo do papai é tudo para você. Você precisa entregar toda a tua ansiedade para Ele cuidar de você. Então nós vemos que o primeiro lugar é a comunhão. O segundo lugar, para nós estarmos já encerrando, lá em Isaías 32:17 fala assim, o efeito da justiça será paz. O resultado, o produto final da justiça é paz. E quando eu penso nisso, eu penso não na justiça só, daquela justiça onde Cristo é a nossa justiça. Eu penso da justiça, das coisas serem colocadas no seu devido lugar.
quando as coisas estão em ordem. Porque a palavra do Senhor também fala do princípio da semeadura, Gálatas 6, 7. Tudo que o homem semeia, ele colhe. Então existe cada pessoa no seu lugar, cada pessoa no seu dom, cada pessoa na sua posição, todos sendo amados, sendo honrados e todos funcionando dentro desse lugar, nessa grande orquestra. Nós precisamos que cada pessoa esteja no seu lugar. E isso é tão bíblico que a palavra do Senhor fala que Deus, lá em Provérbios 11, versículo 1, fala que a balança enganosa é abominação aos olhos do Senhor. Mas o peso da balança justo é todo o seu prazer. Deus, ele tem prazer quando as coisas são pesadas de maneira correta. Quando é dado a cada um aquilo que merece. E isso não é apenas um legalismo. A Bíblia fala que existe méritos. 1 Samuel 2,3 fala que Deus pesa todas as nossas obras em balanças. E 1 Timóteo 6,17, trazendo uma ilustração para os ministros, os pastores, os vocacionados, fala que aquele que preside bem, que governa bem, seja digno de duplicada honra. Então existe um mérito, existe uma recompensa de castigo, uma recompensa de elogio, uma recompensa de valor, uma recompensa de trabalho, existe uma recompensa. E quando nós estamos vivendo dentro de um ambiente onde o peso é justo, nós temos paz. O produto da justiça é paz. O que eu quero dizer para você? É tempo de você dar o valor devido à sua esposa. É tempo de você dar o valor devido às pessoas que estão ao teu redor. É o tempo de você dar o valor devido às pessoas da tua família que você acha difícil, mas Deus dá o valor para elas e dá o valor que Deus dá para elas. É tempo de você entender que dentro desse ambiente de justiça também tem paz. E isso une a orquestra para que o regente possa fazer uma sinfonia que vai tocar o coração de Deus. Eu quero desafiar você que está me ouvindo a entrar no homotumadom, a perdoar as pessoas que devem, que você sabe que te feriu, a amar as pessoas que precisam ser amadas, que você não está amando, a entender o dom e o valor de quem está perto de você, a expressar esse valor. Porque quando nós estivermos dentro dessa comunhão com Deus e dessa justiça que traz paz, quando nós estivermos sendo intencionais para preservar a unidade do Espírito, quando nós estivermos com o coração queimando para agradar a Deus, um derramar de vida vai vir dos céus. Vai vir solução. Deus pode trazer a vacina certa, na hora certa. Deus pode aplacar essa praga na hora certa. Deus pode fazer milagres e maravilhas. Para Ele não tem nada difícil. Mas Deus está permitindo um movimento desagradável de toda essa circunstância, para que a gente entre no lugar certo. E o princípio que traz o avivamento é unânimes. A coletividade pensando a mesma coisa, com a mesma intenção, com a mesma paixão de agradar a esse Deus que é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a vida, de todo amor, da minha vida, da minha morte. Ele é digno, da tua vida e da tua morte, Ele é digno. Que você possa ter um desejo constante de agradar a Deus. Eu desafio você agora a ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero orar por você, querido. Quero orar por você. O apelo dessa mensagem para você que está me ouvindo: Jesus tem que ser o primeiro. Não tem unidade nos diferentes se não tiver alguém que nos une. E esse alguém é o regente da orquestra, o nosso maestro maravilhoso. Nós olhamos para Ele e temos unidade uns com os outros. Nós amamos a Ele e conseguimos amar uns aos outros.
Nós entendemos o perdão dele e conseguimos perdoar uns aos outros. Nós entendemos o valor que ele nos dá e conseguimos valorizar uns aos outros. Fique em pé agora, eu quero orar por você. Pai, eu oro, Senhor, que o Senhor venha dar esse fogo, esse homotumadom, esse coração coletivo, que vai estar em unidade na sua casa, que vai estar em unidade na sua cidade, que vai estar em unidade na sua igreja. Mas vai estar em unidade porque vai estar olhando para aquele que nos une, olhando para aquele que queima o nosso coração, olhando para aquele que atrai a nossa vida, olhando para aquele que nos motiva a viver, olhando para esse grande maestro, esse maravilhoso maestro. Espírito Santo, vem sobre essa família e une essa família de novo. Espírito Santo, vem sobre essa casa e une essa casa de novo. Espírito Santo, que seja esse momento de destruição, de dor, de medo, para unir essa família. Unir essa família. Seja um tempo de unidade na oração. Seja um tempo de unidade em agradar a Deus e agradar o outro. Seja um tempo de unidade. Meu Deus, eu te louvo, só me mostra famílias sendo visitadas. Essa pessoa está sentindo a necessidade urgente de ligar para um pai, de ligar para uma mãe, pedir perdão e falar o quanto ama o pai e a mãe. Essa pessoa está tendo necessidade agora, um aperto no coração, para perdoar essa pessoa que feriu. Você vai diante de Deus entender o quanto Ele te perdoou e vai liberar um perdão para essa pessoa. Sem ela te pedir perdão, você vai ligar e falar: eu te amo, eu te perdoo e eu quero o teu bem, porque Deus me ama e Deus tem trazido toda essa graça para eu liberar o homotumadom, a unidade na minha família. Eu vou esforçar, eu vou ter diligência para guardar esse tesouro, porque eu quero a bênção do céu na minha casa, eu quero a bênção do céu na minha igreja, eu quero a bênção do céu na minha cidade. Por isso eu vou guardar o meu coração e os meus lábios para viver o homotumadom, unanimemente, no nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor, querido. Vamos adorar o Senhor.